estamos de volta. O programa Conversa de Mulheres já chegou para lhe fazer companhia e apresentar mais uma convidada. E hoje, peguem no bloco de notas, escrevam o iPad, o que quiserem, porque hoje... E subscrevam no canal do YouTube. Pronto, já isto foi logo um carrinho. Logo. Bem, mas hoje temos tanta coisa para aprender que eu não sei, para ficarmos com a boca aberta a dizer o quê? Mas eu fiz isso a vida toda e agora vai-me dizer que não é possível. Pois é, hoje vamos falar, posso-vos dizer já, sobre segurança alimentar. Se não sabem o que é, vão querer saber, acreditem em mim, Drama, vai valer a pena. Terror. É um bocadinho de tudo. Portanto, vai valer a pena conhecerem aqui a nossa convidada, um bocadinho da sua história de vida, porque sabe que também gostamos aqui de conhecer a pessoa por trás dos conhecimentos que nos traz e vai ser uma alegria. Não é por sermos cuscas. Não. Acho que fica tudo ligado. Não, e porque gostamos de conhecer pessoas. Gostamos de conhecer pessoas, exatamente, e não só conhecimento, senão a gente pega num livro e lê, não é? Se for só para ler, já sabemos, não é? Assim conhecemos pessoas e as pessoas dizem-nos alguma coisa e ligam-nos ao conhecimento. Mas bem, redes sociais vale a pena seguir porque tem sempre para conhecer as nossas convidadas e as redes sociais. Redes sociais, muita informação, programação semanal e muitas coisas. E o nosso canal... Conversa de Mulheres, Instagram, Conversa.Mulheres. E o nosso canal do YouTube, onde pode aceder a todos os nossos programas completos e, como é o caso de hoje, se ficar assim extasiado com tanta informação, depois pode partilhar. Tem que partilhar o que vai aprender aqui hoje. Para chegar a mais pessoas. Conhecimento. Vai ser uma maravilha. Então, e agora temos o quê? Temos um separador. Então vamos passar o separador e já voltamos. Então, temos connosco agora, neste momento, não só a Cláudia Ruth, Exatamente. não estavas à espera. Temos connosco, então, como a nossa convidada de hoje, a Suzete Estrela. Olá! Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada eu pelo convite. Ter dois sorrisos assim à minha espera é maravilhoso. Sim. Isto aqui é sempre sorrisos, boa disposição, para passarmos assim a tarde Conversas na boas, boa. não é? Exatamente, na boa. Já chegou a haver lágrimas? Sim, também, às vezes, também há lágrimas. Okay. Mas são lágrimas, não é que ninguém fique zangado, é só emoção. Nem tristeza, é emoção do momento. Sentimento. Ok, são histórias líquidas. Exatamente, Okay. é verdade. Suzete, o que é que vem aqui falar? Não sei, estou disponível para aquilo que quiser perguntar. Então, O que é que vem aqui falar? Suzete, conta-nos um bocadinho do seu percurso, o que é que faz, de onde é que veio? Para onde é que eu vou? Não sei, tem para dias... onde é que vai? Isso não sei. Pois, pronto. Tem dias que eu sei, tem dias que mais ou menos. Não É surpresa. Então, eu sou engenheira alimentar, sou licenciada em engenharia alimentar e health coach de nutrição integrativa. Portanto, esta é a formação base, entre outras, ali pelo meio. E sou filha de agricultores da Zona Oeste, portanto, eu sou de Caldas da Rainha. Isso é muito giro. Muito interessante. Agora está super na moda e instagramável ser e fashion e sexy ser agricultor. Agrobetes, como eu costumo. Os agrobetes, mas na altura em que eu era filha de agricultores, aquilo tinha tudo menos de sexy, não tinha nada. Aquilo não tinha piada nenhuma e eu não gostava nada de ser filha de agricultores. Não gostava? Não gostava. Não era não gostar dos meus pais, isso é diferente. Eu queria que os meus pais fossem ricos e que eu fosse filha de médicos e doutores, como eram os meus colegas das Caldas da Rainha. Portanto, eu não queria ir ajudar no campo, porque é duro. Só quem está no campo e quem trabalha próximo do campo é que percebe a dureza que é. Hoje em dia nós pagamos pelos alimentos um preço de facto muito alto, comparativamente àquele que estávamos habituados a pagar. Mas mesmo o preço que nós pagamos não faz jus ao custo do agricultor, daquilo tudo que abdica. O agricultor nunca tem férias, não pode planear as coisas. Não trabalha debaixo de um ar-condicionado. Não, era isso. Eu sou muito branquinha e fico vermelha com muita facilidade. Descobri anos mais tarde que sou alérgica ao sol, quando fui viver para o Dubai. E eu sei, alérgica ao sol, que ninguém é alérgico ao sol, como é que é possível? Há pessoas que... Mas eu descobri que efetivamente existe essa possibilidade.
Mas eu, filha de agricultor, sempre trabalhei no campo, era normal eu ficar vermelha. Portanto, era uma coisita minha, que ai, se é desculpa dela, está vermelha. Isso é escaldão. Que é para não ir Põe um trabalhar. protetor, 50, que isso resolve. E então diziam-me isso, e assim, não, mas eu sofria realmente com o calor. Mas pronto, lá andava, ficava um bocadinho à sombra, depois voltava. Portanto, eu não gostava nada e não tenho problema em dizer isso, porque os meus pais sabiam. Sabe, mas o que é engraçado é que normalmente quem é do campo tem aulas com outras pessoas que são do campo, ou seja, que vivem todos ali mais ou menos a mesma vida. Não era o caso Ou seja, eu fui a única, eu sou a primeira licenciada da minha família. Ou seja, de todas as mulheres, eu fui a primeira a fazer um curso superior. Eu acho que isto aqui já diz um bocadinho da quantidade de terrenos que eu tive que desbravar. Exato. E quando falo isto também é um bocadinho para partilhar quem estiver lá em casa a ouvir-nos, e às vezes passamos por fases difíceis na adolescência. Eu lembro-me que, pronto, acabei o 5º, 6º ano, normal, a maioria dos meus colegas de Portanto, ciclo, os seus colegas não trabalhavam, também não tinham os pais que eram agricultores? Também não, também não. Só os do 7º, a partir de 7º, 8º e 9º ano. É isso que eu achei estranho, que normalmente até no primeiro ciclo, a primária, não é? É que tem aqui os colegas que estão da mesma Sim, nós somos ali da mesma terra, exatamente, sim. Éramos todos ali. Só que ao 7º ano eu vou para a universidade, para a secundária, que era nas Caldas, 15 minutos da nossa aldeia, e ali há uma realidade diferente, não é? E vocês podem dizer, mas caramba, aquilo são 15 minutos, pois é, mas na altura pareciam tipo 1500 anos de diferença, estou a exagerar. Não estou a inventar, só estou a aumentar. Mas era um bocadinho o que eu sentia, portanto, nós vivíamos numa aldeia em que não havia sequer um café, fui eu e os meus vizinhos que criámos uma associação recreativa para termos o primeiro café. Sim. O telefone chegou quando eu tinha 12 anos, eu acho, por aí. A estrada não era alcatroada. Meu Deus. E, portanto, nós não estamos a falar assim de uma distância tão grande de Lisboa. Nós estamos a falar de uma aldeia... Não. Mas havia essa diferença. Eu lembro-me quando vínhamos a Lisboa ao médico, por alguma razão, era assim para mim... Uau, ver o aeroporto. Eu nem tinha problema de levar uma vacina. Era uma festa. Não, eu nunca chorei para levar vacinas. Chorei mais em adulta do que em criança. Porque era a desculpa para ir à cidade, comíamos um bolo e pronto, e depois voltávamos para a aldeia. Que engraçado. E lembro-me que... E os meus colegas de escola, quando me ouvem dizer isto, como é que é possível? Porque eu estava ali 2 aldeias ao lado e a minha realidade era diferente. Mas esta era a minha realidade. Portanto, a sua aldeia era assim um bocadinho de outro... Era uma aldeia muito pacata, onde a estrada foi alcatroada. Pronto, já se calhar eu tenho 44, não sei, não quero estar aqui a exagerar, mas não deve ter mais do que 30 anos, 30 e poucos anos, em que tem alcatrão e que tem o telefone. Mas deixe estar que eu cresci muito ao lado do aeroporto. Mas também tinha galinhas e patos e coisas assim, mesmo quase ao lado do aeroporto. Eu lembro-me de ir a Lisboa e de ver o aeroporto e ao lado já era assim mais rural. Eu lembro-me perfeitamente. Era onde eu vivia, pronto, a casa da minha avó. Ok. Puta, atrás das galinhas. Aquele cheiro e aquelas unhas cheias daquela caca misturada com a palha. Mas era ao lado. Penas no cabelo. Mas pronto, tínhamos telefone. Era diferente. Aquilo assim, mas tínhamos telefone. Sim, o veio era assim. Sim, aliás, claro. hoje está lá em casa, curiosamente. Agora é uma peça de coração. Agora é uma relíquia, não é? Mas eu lembro perfeitamente. E então a minha realidade era tão diferente que quando eu fui para o 7º ano, portanto, nós éramos os 3 irmãos, e ainda somos, e eu sou mais velha, então fui estudar. E na altura já toda a gente estava a trabalhar ou numa fábrica com os pais, e aí vou eu, com 12 anos, para ir para a caminhoneta, para depois apanhar a caminhoneta e ir para as Caldas. E lembro-me que algumas pessoas assim, mais velhas me diziam, porque como é que ela vai estudar? Vai estudar para quê? Então nunca ninguém estudou, nunca ninguém precisou de estudar aqui nesta aldeia, vai estudar para quê? E então eu de vez em quando ouvi este comentário e que fica e partilho isto para que se alguém receber mensagens menos boas, que é agora o bullying, não é? Mas na altura já recebia bullying, que era as pessoas que me diziam, então andas lá está para quê? Para a Galdéria, não é? E isto dói muito. E eu pensava... Primeiro, o que era Galdéria? Eu lembro perfeitamente de pensar... Mas é verdade, porque criança com 12 anos, exatamente. as primeiras semanas... Hoje em dia, uns 12 anos são um bocadinho mais à mais chocada pelo nome do que tudo o resto. O que é que ela quer dizer? Percebi que não era uma coisa boa, pelo tom de desenho, que eu sempre tive uma intuição muito apurada e aquilo... Esse comentário, não é? Era muito... e mais alguns completamente desnecessários. E então havia sempre aquela coisa... Havia outros, depois vais trazer a raposa, não é? Os teus pais estão lá a gastar dinheiro e vais trazer a raposa, que era reprovar de ano.
E isso marcava, e assim, caramba, se calhar eu não vou conseguir. Os meus pais, sim. Mas era estranho, não é? Eu devia de estar, como todos os outros, numa fábrica ou no campo a trabalhar. O que é que estava uma miúda... Passa uma cabeça de uma pessoa de querer ir estudar. De querer ir, sim, era um bocadinho... E eu ouvia esses comentários das pessoas, às vezes mais velhas, outras nem tão mais velhas. Mas eu sempre senti um bocadinho essa diferença. Quando era mais nova, porque era muito branquinha, hoje é madeixas, mas ainda tenho a pele muito branquinha e muito lourinha, então... O que é que ela está... Nem parece que já viveu no Dubai. Sim, mas no Dubai também não dá para estar muito tempo ao calor. Sim. E então era muito... Eu sentia, não, ok, há um esforço financeiro dos meus pais que é muito grande, portanto eu de facto podia estar numa fábrica a ganhar o ordenado mínimo e não estou. Portanto, não estou a ganhar e ainda estou a gastar. E sou a primeira... da família a fazer isto. Portanto, eu tenho que fazer isto muito bem feito. E carreguei esse peso às costas durante muito tempo. Até, pronto, nós não podíamos... Chumbas, vens para casa. Vens para aqui ajudar no campo. Era fácil de decidir que tinha que Era muito estudar fácil bem. de haver essa chantagem, entre aspas. Não tem problema nenhum. No dia em que chumbares, não vais mais. E como era tão duro o verão, eu via os meus colegas na Foz do Aralho, no Baleal, na Nazaré, que agora está-se bem na moda. Sim. Eram as praias e eu ia apanhar pêssegos com os meus pais, dar comida aos animais de manhã, portanto tinha que os ajudar. Eram 3 meses muito duros. E então, à altura ali de 14, 15, aliás, eu fiz um post no meu Instagram. O 15 de setembro é uma data que ainda hoje me marca e eu fico emocionada com isto, porque era a apanha da maçã reineta, que ainda hoje me sabe a liberdade, que era as últimas maçãs que eu ia apanhar e a partir dali era só escola. Depois havia as férias de Natal, mas às vezes chovia, não íamos para o campo. Na Páscoa, às vezes, pronto, tínhamos que ir, mas podia estar assim mais gelo e não íamos. Já não eram só 15 dias, ou seja, já não era aqueles 3 meses. E então, para mim, as férias, toda a gente chegava arrastado e férias e não sei o quê. E eu... Para si, as férias eram mesmo um cansaço. Eles chegavam arrastados para começar as aulas e eu chegava, Aleluia, chegaram. Chegaram as aulas, exatamente. Eu hoje digo à minha mãe, eu já não tenho meu pai, eu digo à minha mãe, não precisava ter sido tão duro. E ela disse, mas vocês criaram-se os 3 e são os 3 independentes. E assim, mas foi mesmo aqui a ferro e fogo. Podia ter sido um bocadinho mais leve, não é? Porque havia sempre aquela comparação que hoje os psicólogos não a recomendam, mas na altura era a melhor forma que as pessoas tinham. Que era, as tuas primas já sabem fazer isto, já sabem cozer cortinados, já sabem cozer meias, já sabem... E eu assim, meu Deus, ainda tenho que ir estudar aquela matéria de matemática, ainda tenho que ir aprender a cozer meias, porque... Então era ter que aprender a fazer as coisas que as primas da minha idade faziam, mais a escola, e depois, como eu sou a filha mais velha e o meu pai gostava muito de estar comigo no campo, eu tinha que aprender as outras coisas do campo. Então eu sentia-me, tipo, puxada por todos os lados. Sabe guiar tratores, não é? Foi a primeira coisa, sim, mas era... Acho que não sei se alguma vez tivemos aqui uma convidada que saiba guiar tratores. Também, se calhar, não também em 5 anos eu aprendi. Era normal, e é normal nas aldeias, quando há tratores, as pessoas começam a guiar um trator antes de guiar um carro, não é? O carro é aos 18 anos. E então era ao fim de semana eu tinha que ir com o meu pai. Se eu tinha que ir, eu tinha que aprender a guiar o trator. Eu lembro perfeitamente, tinha pai uns 6, 7 anos, quando ele me pôs em cima, às escondidas da minha mãe, em cima do trator, e disse, não vais dizer nada à mãe quando chegares a casa, mas agora vais ali para cima, só tens de estar ali em cima. Então aquilo era tipo, eram aulas de condução, mas tudo com muito cuidado, em terreno liso, direito, tudo muito controlado. Mas eu cheia de medo, o que é que eu estou aqui a fazer em cima? Ele, não, agora é mais isto, agora é mais aquilo, e depois andas. E às tantas a pessoa vai aprendendo. Mas eu pensei, não preciso isto para nada, não quero estar a fazer isto. E então não foi é isto sempre... que era a minha vida, não é? Não, foi sempre muito contrariado para mim. Eu estava ali porque eu sabia, ok, eu preciso estar aqui para eles me darem dinheiro para fazer a escola, que é através daqui que eu vou ter a minha liberdade. E lembro-me que aos 16 anos tive a brilhante ideia de, à hora do almoço, reivindicar os meus direitos. Porque uma colega minha disse-me, tu tens que reivindicar os teus direitos. E eu, quais são os meus direitos? E ela, não tens que trabalhar tanto. Os teus pais, se tu trabalhas, eles têm que dar dinheiro. E eu, tens razão.
Então, a partir de agora... Ai, boa companhia, sem dúvida. Vamos a ver que isto vai ser mal. E então assim foi. E estávamos na hora do almoço, iam começar as férias, e o trabalho, e eu disse ao meu pai, lá em casa, o meu pai era mais autoridade, e eu disse, olha, eu tive uma ideia, eu trabalho tanto como as mulheres todas, que era, as pessoas que trabalhavam connosco, as nossas funcionárias, mas que era à hora. Eu trabalho tanto como elas. E ele disse, é verdade. Então, se eu trabalho tanto como elas, eu tenho direito a ganhar tanto como elas. E ele, acho que era 300 escudos na altura, qualquer coisa assim. E ele disse, está bem. E a minha mãe, está bem, está nada bem. E ele, está bem. Então fazemos assim, durante os 3 meses tu ganhas tanto como elas, mas no dia em que fores comprar os livros, que era a Pitau, a livraria lá das Caldas da Rainha, no dia em que fores comprar os livros, o material escolar, a mala que queres comprar, as sapatilhas, o fato de treino e o passe do ano inteiro, pagas com esse dinheiro. E eu, está bem. Ok, fui fazer contas durante a tarde, à hora de jantar, disse que se calhar era melhor não fazermos aquele negócio, porque não ia chegar para o ano todo, e eu comecei a fazer contas à minha vida e disse, pronto, então é melhor trabalhar de borla, porque afinal não é de borla, e estou a ajudá-los. E pronto, e isso para mim foi uma grande aprendizagem, porque eu vinha cheia de força para reivindicar os meus direitos. Exatamente, estou a ser explorada pelos meus próprios pais. Como é que é possível? Que dão tudo, estou a ser explorada. Exato, e depois, e cá está, e tive essa conversa quando regressámos às aulas com a minha colega, e a verdade é que eu hoje olho para trás e ela não foi para a universidade e ela diz-me, eu nunca mais me esqueci disso, porque os meus pais ralharam comigo porque eu te disse para dizeres isso, e a verdade é que eu hoje olho para ti e vejo o percurso que tu fizeste e se calhar o facilitismo que eu tive não me ajudou a que eu puxasse tanto por mim. E assim, está bem, mas também não precisava ter sido tão puxado. Pronto. E então, porquê sempre soube o que é que queria fazer ou não? Mais ou menos. Eu sabia que queria ter um curso universitário porque aprendi no ciclo de mulheres à minha volta que ficar dependente de um homem não era opção. Financeiramente não era uma opção. Sim. E então eu queria muito a minha independência financeira e eu achava que isso viria através de um curso universitário. Tinha pensado em enfermagem e candidatei-me à enfermagem. Há coisas do universo incríveis. E eu sempre ajudei os meus pais, não é? Na pecuária e na agricultura. E uma das coisas que é muito comum, agora já não, porque agora temos veterinários, mas na altura, quando não havia abundância de veterinários, os próprios produtores, exploradores que criam os animais, faziam as operações, aquelas coisas básicas. E eu ajudava o meu pai, eu era... Sim, pronto, básicas hoje em dia, mas sim, para nós era perfeitamente normal. Nos animais. Nos animais, exato. Sim, a sangue frio, para nós era normal. Pronto, não vamos... Não vale vejam lá, só precisam só duas. Hoje vamos ao veterinário, mas... Sim. É como as pessoas há muitos anos não havia anestesia. Completamente. E então, eu ajudava, eu era assistente dele. E naquele verão é que eu me candidatei à enfermagem e pus como última opção, tipo, vou pôr uma última opção, engenharia alimentar em Faro. Tipo, última opção, porque não vou pôr aqui mais nenhuma escola de enfermagem. Nesse verão comecei a rezar a Nossa Senhora todos os santos para não entrar para a enfermagem, porque comecei a sentir-me mal cada vez que via sangue. Ainda hoje eu não consigo explicar isto. Desde sempre eu sou assim. Eu sempre correu tudo muito bem, depois de ter colocado os papéis, vim para casa... Não chamar ninguém por ninguém. Não, eu nunca, o sangue nunca foi. Nunca foi a minha paixão. Uma vez aqui no programa... Tinha agulhas. Ai, como se eu sentir mal. Pois é, não posso. Bem, eu sou mesmo sensível. Agulhas pequeninas. E a partir daí, eu os vejo, mas já não é a mesma coisa como antes. Houve ali uma mudança, uma viragem muito grande nesse verão. Eu acho que era o que tinha que ser, não sei, não faço ideia. Fui para a Engenharia Alimentar, ainda bem que fui. Correu bem? Ficou muito bem, os 5 anos no Algarve, adorei o curso. Era uma licenciatura. E adorou ir para o Algarve longe? 5 anos longe. Ia só no verão? Exato. Não, vinha cá em cima uma vez por mês. Cá acima, às Caldas, porque era uma viagem longa durante a noite e pronto, e chegava às 9 da manhã às Caldas, 8, iam pescar e ia apanhar pêssegos até... Mesmo... Claro, os meus pais tinham que ir buscar rendimento a algum lado, até porque a certa altura tiveram 3 filhos na universidade, portanto ter 3 filhos na universidade financeiramente é obra. Então todas as ajudas eram bem-vindas. E estava fora de casa, não é? Estávamos fora de casa, era muito custoso, financeiramente era muito custoso. E então sim, chegávamos, dormia durante a noite no autocarro, de Faro para Caldas,
Faro-Lisboa, Lisboa-Caldas, já não dormia tanto, e depois iam pescar o dia todo a apanhar morangos e descansava um bocadinho no domingo de manhã, ir à missa, aquelas coisas, não é? Família, e à tarde apanhava o autocarro para ir para baixo. E depois chegava lá embaixo, às vezes às segundas, e as minhas colegas diziam: os teus pais fizeram-te o quê? Porque tu só dormes. E eu podia... Pois. Portanto, de facto, foi duro, foi pesado. Eu hoje olho para trás e vejo o meu afilhado, vejo o mais novinho, vejo a facilidade com que as pessoas vão para a escola, as facilidades que têm, e mesmo assim reclamam de tudo e mais alguma coisa. Exato. E eu não sou assim, eu tenho 44, fiz a 11 de setembro 44, portanto eu não sou assim tão velha. Quase da mesma idade e do mesmo dia. Ah, sério? Virginiana? Sim, é assim. Ah. Sim, muito bem, muito giro. E pronto, ou seja, não foi fácil de todo chegar aqui. Essa é a razão pela qual eu também passo tanto conteúdo gratuito às pessoas, porque eu sei que nem sempre é fácil ter acesso a cursos pagos e informações pagas e por aí fora. É uma forma de eu retribuir, porque nada me foi fácil, então se eu puder facilitar um bocadinho as coisas, tanto melhor. Então, e quando saiu, para depois podemos entrar aqui no tema da segurança alimentar, não é? Quando saiu, o que é que foi fazendo? O que é que faz uma engenheira alimentar? Eu nem sei se as pessoas sabem muito bem o que é isto e o que é que faz. Excelente pergunta, porque a maioria das pessoas não sabe mesmo o que é um engenheiro alimentar. Nós somos assim, aquele grupo de profissionais que está entre a agricultura e o consumidor final. Ou seja, pelo meio as pessoas conhecem nos animais o veterinário, portanto o engenheiro zootécnico é quem cria o animal e depois vem o veterinário que faz a parte da matança, ou seja, está no matador, cuida para ver se o animal está saudável ou não está, a transformação e por aí fora. E as pessoas conhecem muito a personagem do veterinário também e do engenheiro agrícola, mas não conhecem o engenheiro alimentar. O engenheiro alimentar pega no alimento a partir do momento em que uma maçã é apanhada, por exemplo, em que o animal sai para ir para o matadouro e está lá a posição do veterinário que tem que estar e nós estamos na posição também de higiene e segurança alimentar, ou seja, isto no caso do matador. Numa indústria alimentar eu não tenho veterinário, por exemplo, se eu tiver uma fábrica de lasanha, eu tenho que ter o engenheiro alimentar para fazer a recepção das matérias-primas, perceber se todas elas estão intactas dentro das validades, se apresentam boas características, eu vou definir qual é a validade daquela lasanha, se ela vai ser vendida fresca ou congelada, se precisa de mais ou de menos conservantes, a otimização da própria receita, manter o mais possível o valor nutricional dos alimentos, mesmo apesar de serem transformados. Claro. Portanto, a parte nutricional, a parte microbiológica, definir o tipo de embalagem, fazer a ponte entre os colegas do marketing, qual é a informação que vai para rótulo, o que é que não vai, porque não é obrigatório. Sim. Ou seja, há todo um conjunto, eu defino numa fábrica que máquinas é que vou precisar, que operacionais, vou ter que os treinar, o licenciamento industrial. Portanto, o engenheiro alimentar faz tudo isto. Faz tantas coisas. Muitas coisas. Os engenheiros alimentares salvam vidas. Só como são o óleo da engrenagem e só vão dar por falta dos engenheiros alimentares no dia em que ficarem todos em casa e correr mal. Portanto, nós somos uma posição extremamente importante na sociedade, mas extremamente discreta. Portanto, eu às vezes em brincadeira com os meus colegas e as minhas colegas dizemos, nós somos um bocadinho entre as patas e as galinhas. Uma vez um professor de marketing explicou-me isto e eu achei o máximo. A diferença entre os ovos de pata e os ovos de galinha, porque é que toda a gente consome muitos ovos de galinha e quase ninguém consome ovos de pata. E então, as galinhas quando colocam o ovo fazem cocó, anunciam ao mundo, não é? Sim. E a pata não diz nada. Pacífica fez o trabalhinho dela e continua na vida dela. E nós não, nós somos a pata, ou seja, há profissões que de facto falam muito sobre si mesmas, nós não, nós somos super discretos, super subtis, temos que fazer o nosso trabalho e é feito. Por exemplo, quando foi agora estas questões da pandemia, a linha da frente e com todo o respeito, mas nós engenheiros alimentares também íamos para as fábricas cheios de medo, porque naquela fase inicial... Não se sabia sobre nada. Não se sabia porque, tudo bem que os médicos e os enfermeiros estão na linha da frente, mas sem alimentos... O médico e enfermeiro não se aguenta mais do que 24 horas, 48 horas. E nós tivemos que ir para as fábricas produzir esses mesmos alimentos. E ninguém falou muito sobre isso também. Pedimos desculpa, não sabíamos. Não sabíamos, eu não sabia. Não, ou seja, nós nunca pedimos, cá está, nós nunca pedimos esse protagonismo, porque nós entendemos que é a nossa função na sociedade cumprir e salvaguardar a questão da segurança alimentar, ou seja, hoje em dia já se diz mais segurança dos alimentos,
alimentos, ou seja, eles estão isentos de contaminações físicas, químicas, microbiológicas e por aí fora, e, portanto, as pessoas podem continuar a comer descansadas sem achar que vão amanhã parar um hospital. O nosso trabalho é esse, basicamente. Então, e Suzete, teve aqui um percurso, nós temos que entrar aqui nas nossas perguntas, não. Teve aqui um percurso, já falámos que viveu no Dubai, o que é que faz hoje em dia? Já porque senão temos que saltar. Mas muito rapidamente, então acabei o curso... Podemos ir passando as fotos enquanto a Suzete fala. Sim, muito rapidamente. Eu terminei a universidade e, entretanto, fui trabalhar para uma empresa um ano no Porto, que fazia o país inteiro. Tão bonito. Sim, esta sou eu com o Aninho. Pronto, vamos conversando. Uma das minhas fotos favoritas, porque eu continuo com o mesmo, apesar de tudo o que passei, continuo com os mesmos olhos grandes. Sim. Ficam pequenos quando me rio. E a mesma vivacidade no olhar, e isso eu gosto de... Aquela menina ainda vive dentro de mim, eu acho que isso é ótimo. Pronto, então, indústrias alimentares, a levantar mais 4, 5 da manhã para ir ver matadores e terminar o dia às vezes ao meio-dia, à meia-noite. E aquilo que eu faço hoje, basicamente, depois de 18 anos ligada à indústria alimentar, hoje dedico-me mais à educação do consumidor. Eu senti que havia uma falha no sistema alimentar, que é alguém que fizesse a ponte entre a linguagem da indústria e o consumidor final. Havia um ataque constante à indústria alimentar. A indústria, estamos a fazer gordos, a indústria. E como tudo na vida, existe de facto uma indústria que de facto não zela muito pelos meus interesses, mas a maioria das indústrias, especialmente em Portugal, são PMEs, são pequenas e médias empresas. E portanto são empresas familiares. Todos estes donos e donas de empresas, também eles comem e também eles compram coisas. Portanto, não têm interesse nenhum em adoecer pessoas. Portanto, estas empresas cumprem a legislação. Quem define a legislação são contas do outro rosário, depois podemos falar disso numa outra altura. Portanto, basicamente o que eu comecei a sentir foi... E depois do meu primeiro livro, o Sabe o que é que anda a comer? Porque é um livro, não sei se conhecem, mas... Fantástico, é pioneiro em Portugal, faz 5 anos em fevereiro do próximo ano e continua a ser o único em Portugal sobre segurança alimentar e como é que o sistema alimentar funciona, escrito para consumidores. Ou seja, não tem uma linguagem que toda a gente vai ler e entender. Sim, há quem diga, há vários jornalistas que dizem que é de linguagem obrigatória, há outros que dizem que devia fazer parte do Plano Nacional de Leitura, porque é mesmo, aquele livro foi, se eu morrer amanhã atropelada por um autocarro, as pessoas não podem dizer que não conseguem entender como é que funciona o sistema e que não se conseguem proteger de doenças básicas relacionadas. Sabe o que anda a comer? Portanto, aqui um livro, passou aqui também uma foto, não é? Sim. Muito importante para saberem o que é que andam a comer. O que é que podem ver nesse livro? Tudo o que tem a ver com o sistema alimentar. Porquê que a sopa azeda? Qual é o problema das torradas? Porquê que eu não devo comprar o fiambre? Dar preferência ao fiambre que já está cortado em vez de mandar cortar na hora? É uma das coisas que é? Pronto, eu avisei que alguém ia fazer. Depende do sítio. O que é que tem isto? Então, o que é que tem as torradas? Então, que ela não vai gostar nada disto agora. O que é que tem as torradas? Ela não vai gostar nada agora desta parte. Minha filha é que não gosta. Ela não vai gostar nada desta parte. Então o que é que temos contra as torradas? Então é assim, as torradas, lamento. Lamento quem está lá em casa, mas as torradas, quanto mais louras, mais saudáveis. Estás a ver, as louras são as melhores. Eu já te tinha dito, Cláudia. Mas eu não gosto delas pretas. Pronto, estou a brincar. Então, estou a brincar, mas é verdade. As torradas, todos os amiláceos, tudo quanto tem farinhas, pão e coisas do género, sempre que nós aquecemos acima dos 120 graus, não úmidos, por exemplo, cozer batatas já não conta, fritar batatas conta. Sem umidade, fritar, colocar no forno, tipo quando nós colocamos batatas tipo air fryer, sim. Air fryer, por exemplo, coisas assim do género. Sem água, se eu aquecer acima dos 120, o que acontece com o pão na torradeira, criamos uma caramelização natural, chama-se reação de Maillard, mas isso é a parte boa. A parte má é que descobriu-se, há relativamente pouco tempo, que como fica mais docinha, a batata frita fica mais docinha, o pão fica mais docinho, também fica mais escuro. E isso esse indicador de cor diz que se está a criar um composto cancerígeno, que se chama acrilamida. Quanto mais escura... Minha mãe agora vai saltar lá do lugar dela e dizer: eu
isso, eu já estou há tantos anos a dizer, tem que tirar o preto, tem que tirar não sei o quê. As mães têm sempre razão. O problema é que a ciência demora muitos anos tempo a chegar às mães. A chegar às mães. As mães é que iam dar formações, todas. Eu acho que em vez de perguntarmos se isso está cientificamente provado, devia ser, isso está mãe-cientificamente provado. Até um bocado assim. Se tiver mãe-cientificamente provado, então funciona. Portanto, torradas não carbonizadas, não. Não. Então, quanto mais escura, ali aquele louro claro, tudo bem, quanto mais escura vai ficando, mais doce ela fica. Por isso é que as pessoas dizem, eu gosto delas mais torradas. Claro, fica mais doce. Fica mais caramelizado. O açúcar natural, que é o amido, o açúcar não natural... Sabia que era caramelizado. Que era é um processo, sim, é um processo, ou seja, é que fica acastanhado, não é? E fica mais docinho. As batatas, porquê que as batatas fritas são melhores que as batatas cozidas? Porque toda a diferença. Eu gosto de batatas fritas e não gosto de batatas cozidas. Pronto, para já existe, nós temos no nosso cérebro uma coisa que os americanos são ótimos a fazer, que é encontrar o bliss point. O bliss point de um alimento é tipo o ponto maravilha de um alimento, é quando eu consigo conjugar, isto serve lá para casa também, porque as mães e as avós sabem disto, só que não sabem que sabem, que é quando eu consigo conjugar a quantidade de açúcar, de sal e de gordura numa só receita. É uma explosão que nós temos no nosso cérebro e é irresistível e a pessoa continua a comer. Por isso é que é quase impossível parar de comer batatas fritas, porque tem a gordura do óleo, tem o açúcar da própria batata e tem o sal que nós adicionamos. E ainda o ketchup. É mais o ketchup. Maionese. O ketchup. Maionese com ar. Se vocês repararem, um dos principais ingredientes do ketchup é o açúcar. Pois, sim. Portanto, ou seja, é aquela combinação que é muito difícil. Suzete, não comes isso. Está-se tudo a rir aqui, porque é que será? Porque é que será? Claro que eu como, se me colocarem à frente o meu cérebro é igual ao dos outros, eu vou comer. Portanto, a dieta nunca se faz, o estilo de vida nunca se faz à mesa. Faz durante o momento das compras. Se eu levar para casa, eu vou comer. Enfim, não há forma, eu sou igual aos outros todos. Portanto, mais vale deixar lá no supermercado. Exatamente, passa por aí. Portanto, aquilo que eu tenho feito é, nos últimos 5 anos, portanto, eu fui 6 semanas ao Dubai para fazer consultoria e por obras do destino, não sei, coincidências, fiquei lá 6 anos. Portanto, foram 6 anos temporariamente no Dubai. E gostou do Dubai? Os primeiros 18 meses não gostei muito, mas os primeiros 18 meses é muito tempo, é um ano e meio. É muito tempo, mas e pensei várias vezes, às 2 da manhã, em fazer a mala e vir embora e pensava, não, nunca desististe nada na vida, prometeste aos senhores que lhes entregavas o projeto, portanto, vais amanhã e dizes de manhã que não vais. Mais no dia seguinte, mas chegava lá de manhã, não tinha coragem de lhes dizer e aguentando a coisa e depois fui-me habituando. Os primeiros 6 meses foram de facto muito difíceis, porque é tudo muito diferente. É uma cultura muito diferente. É tudo muito diferente, apesar de ser uma cidade super cosmopolita, eu fui sozinha, portanto eu não conhecia rigorosamente ninguém, eu não tinha amigos, eu não tinha apoio familiar, não tinha ninguém, eu ia por 6 semanas. E depois fui ficando. Não havia tratores para conduzir? Não havia. Nessa altura já não conduzia tanto, exatamente, mas não havia nada. Portanto, eu ia ali para. Havia uma indústria que me tinha contratado para eu os ajudar a fazer o scale-up de uma linha e ajudar a entrar numa multinacional de supermercados. Tudo bem. Para mim era peanuts, isso era o que eu fazia aqui, portanto, isso para mim era super fácil, treinar a equipa e tudo mais. A outra questão era estar sozinha. Aquilo que as pessoas sentiram agora durante a pandemia, que é não contactar. Eu durante 6 meses, no Dubai é tudo fechado, o Skype é fechado, o WhatsApp é fechado, tudo era fechado. E ligar era uma fortuna, não é? E então era tudo muito rápido e eu sentia muito essa falta. Tanto que eu não senti tanto durante a pandemia. As pessoas, como é que é possível tu aguentares? Eu acho que já vivi a minha pandemia há uns anos no Dubai, porque 6 meses depois é que eu descobri o que era um VPN. Que dava para desbloquear as coisas e ligar. Sim, e que a maioria das pessoas faz isso. Mas tive muito tempo sem fazer isso, sem contactar, ou seja, falava, mas era 1 minuto, 2 minutos, está tudo bem. Era só para manter aquela... Exatamente. De saber que estava tudo bem aqui, que também ia avisar que estava tudo bem lá. Lá, exato. E eu achava que de facto o projeto ia demorar menos tempo, depois demorou um bocadinho mais tempo e eu não queria abandonar, nunca abandonei nada. E sempre me quis honrar e decidi ficar e depois a certa altura pensei,
isto é uma oportunidade tão boa para eu conhecer tantas outras coisas e tanta gente, são 200 nacionalidades. Eu sempre quis fazer uma experiência internacional e não podia ter feito, ou seja, não a pude fazer na altura em que eu queria, que foi quando saí da universidade, mas o meu pai já estava com cancro do intestino e veio a falecer ali 2 anos mais tarde, e nessa altura decidi que não era boa altura para fazer um Erasmus. E fui adiante na minha vida. E ali aos 35 eu já tinha cumprido todos os meus sonhos dos 20 e qualquer coisa, e de menina, alguns deles, e pensei, eu já não estou feliz na minha vida, eu preciso de arranjar novos sonhos. E então tive ali uns anos um bocadinho complicados, uns 2 anos complicados, e foi quando o Dubai surgiu e eu dei por mim a pensar, eu ando a pedir ao universo uma oportunidade há tantos anos, e agora tem aqui e afinal está aqui a oportunidade e vou aproveitar isto e vou ficando cá mais tempo, e fui ficando mais tempo e fui fazendo cursos, até mais do lado holístico, porque o Dubai, ao contrário do que as pessoas acham, que é tudo muito um playground para adultos, tem um lado muito holístico, porque tem muitos indianos e tem muita medicina ayurvédica, o Theta Healing foi formação que eu fiz também. Há muitas terapias alternativas. O Sri Lanka também tem muita influência lá na Ayurvédica. E o Sheikh gosta de que as coisas sejam assim, e não só ele. E eu comecei a perceber que havia um lado muito interessante naquela terra, a energia da abundância. Eu vinha de uma energia de escassez. Agricultores, nunca há dinheiro para nada, cuidado com isto, cuidado com o dinheiro, cuidado. Eu acho que nós em Portugal temos muito uma energia de escassez. A pessoa, quando tem alguma coisa mais que o vizinho, ela retrai-se de manifestar que tem, com medo da questão da inveja, e quase que é ofensivo dizer que tenho, porque senão ele não tem, e a pessoa quase que se sente mal em ter um bocadinho mais. E eu ia com essa crença para lá, para o Dubai, e comecei a perceber que, afinal, aquilo que as pessoas diziam de é possível ganhar muito mais dinheiro trabalhando muito menos, não era, ou seja, de forma legal, não era uma utopia, não era só nos filmes, porque eu lidava com essas pessoas. E eu assim, espera, eu tenho que ficar aqui mais tempo, porque eu tenho que aprender pelo menos por osmose, não é? Se não der por mais forma nenhuma, por osmose. E foi um bocadinho, e fui ficando... E, de facto, mudei muitas das minhas crenças aliás, curiosamente... a saída do livro, o sucesso que o livro teve, a aceitação, porque eu achava que ninguém ia querer saber sobre estes temas, porque toda a gente só fala de nutrição e de calorias, e as pessoas foram ensinadas a contar calorias. Aliás, tem uma frase que eu acho que era importante dizer, porque esta semana comemora-se aqui o Dia Internacional da Alimentação. Sim. Nós estamos a ter alguns programas que falam disto de diversas vertentes, mas diz aqui uma frase sua: não há alimentos saudáveis sem primeiro serem seguros. É verdade. E nós começamos aqui muito a história da segurança alimentar. Sim, nós começámos a casa pelo telhado. Quando eu tive nutrição, em engenharia alimentar nós temos cadeiras de nutrição, mas não sou nutricionista. Okay? E eu lembro-me perfeitamente, quando nós começámos, éramos nós os engenheiros alimentares, depois começaram os nossos colegas de nutrição, do outro curso, e eu comecei a perceber que as pessoas não sabiam muito bem o que é que nós fazíamos, e na altura, há 20 anos, não sabiam muito bem o que é que fazia um nutricionista, e onde é que era a fronteira de um e do outro. Entretanto, nós, engenheiros alimentares, continuámos a fazer o nosso trabalhinho como sempre fizemos, sem nunca divulgar à sociedade que existimos e o que é que fazemos e qual é a importância da nossa função na sociedade. E começámos a ver os nutricionistas a divulgarem-se e a promover o seu trabalho. E, obviamente, que eles, ao promoverem o seu trabalho, a educação que as pessoas foram tendo foi muito dentro da área daquilo que é a área deles, que é a nutrição, ou seja, contar calorias. Basicamente, foi muito esta a educação que as pessoas foram tendo. O que é que se come, o que é que não se come. Isso... Exatamente. Sim. Só que, a certa altura, como foram eles que começaram esta educação, começaram por aquilo que eles sabem, que é esta parte, só que eles fazem o telhado da casa e nós fazemos os caboclos e todos os pilares e toda a estrutura da casa. Então aquilo que eu sinto é que as pessoas começaram a ser educadas pelas questões das calorias, que é importante, mas é mais importante eu perceber se essas calorias e se esses alimentos saudáveis são seguros. Porque do que é que me adianta uma alface ter imensas, ou seja, não ter muitas calorias e ser saudável, ou comer feijão verde se estiver contaminado. E então como é que podemos fazer para dar aqui algumas dicas nestes minutos finais? Ok. Com a alface, por exemplo, então? A alface, por exemplo, que as pessoas desvalorizam imenso. A alface ainda tem Toxoplasma gondii, que o especialista é português, que é as grávidas sabem o que é o Toxoplasma gondii.
mas ele é um dos maiores contaminantes a nível europeu. Devo desinfetar muito bem a minha alface, não preciso de lixivian. Okay? Não. A lexívia das casas que as pessoas usam normalmente não é um bom desinfetante. Aliás, não diz lá em lado nenhum que é para... Não é o vinagre que é bom. O vinagre é um mito também. Apesar de... Eu vou já esclarecer. Cláudia hoje vai sair daqui com a boca cá em baixo. Vá. O vinagre era o melhor que as nossas avós tinham na altura, porque de facto baixa um bocadinho o pH da água e os peixarocos começam a sair. E, portanto, ele limpa, ele ajuda a limpar, mas não é um desinfetante. Eu teria quase que cozer a alface em vinagre para desinfetar, o pH ser tão desconfortável que matasse as bactérias. Então. A lexívia, porque é que eu não recomendo, apesar de estar no site da DGS, mas eu trabalho com as pessoas no dia-a-dia. E eu sei que as pessoas usam sempre mais, é como a maceta da roupa. Sim. Então, em vez de ter um problema de bactérias, agora passa a ter um problema de resíduos de cloro e de outras coisas. Portanto, mais vale lavar a FDA e não só, mais vale lavar muito bem. Se eu estiver grávida, se houver alguém que saiu agora de um pós-operatório, uma criança lá em casa com menos de 5 anos, existem nos supermercados vários produtos para desinfetar os vegetais e cumprir a concentração. Esse é um dos exemplos. Outra questão, bacalhau à Brás, a parte nutricional, o ovo, a proteína do ovo, é claro. Então e a temperatura para matar a salmonela? O ovo tem que estar bem cozido. Como é que nós fazemos? As contaminações cruzadas que nós temos. O hambúrguer, ótimo, porque tem imensa proteína. E agora fala-se imenso em proteína e, portanto, o hambúrguer é ótimo. E é, se não for vegana, e sabe bem. E eu, Suzete, com estes conhecimentos que vou tendo ao longo destes 20 anos, aquilo que eu sinto é eu prefiro um bom hambúrguer de pasto do que um substituto a imitar a carne. Pronto. Ok? Este é o meu conselho pessoal. A não ser que seja um substituto muito bom, mas dificilmente, se nós formos olhar para os ingredientes, vamos lá ver N ingredientes ultra transformados. Portanto, uma boa carne. Mas, enquanto eu posso, por exemplo, comer um bife mal passado, e lá em casa agora alguém deve estar a dizer, afinal posso comer? Sim, até pode. Não posso comer um hambúrguer mal passado. Porquê? Excelente pergunta. Porque... É evidente a pergunta. Pronto, porque imaginem uma folha, o hambúrguer é uma folha, um bife, se cair ao chão ele vai sujar-se de um lado ou do outro e vai para a frigideira e eu vou matar as bactérias que eu apanhei do chão, não é? De certa forma, que ficaram coladas ao bife, porque a carne não se deve lavar. Portanto, a carne não se deve lavar. A carne não se deve lavar. Exatamente. Eu não costumo lavar a carne. Portanto, vai para no caso que se caiu no chão, com muito cuidadinho, convém que eu limpe com um papel absorvente úmido. Portanto, vai para a frigideira e eu matei. Quando eu tenho carne picada, o que é que acontece? A contaminação exterior, agora, ao picar e misturar aquilo tudo, pode estar no interior do hambúrguer. Se ele estiver mal passado, aqui no meio do hambúrguer não atingiu a temperatura para matar os peixarocos. E eu posso ter uma grande intoxicação alimentar. Para além de vaca, como as outras bactérias. Não, mas eu gosto de carne mal passada. Pronto, mesmo. ok. A carne, se for um bife, também. É tolerável. O hambúrguer é preciso ter muito mais cuidado. E desafio-vos, que eu dificilmente ficarei mal, desafio-vos a ir à maior cadeia de hambúrgueres do mundo pedir um hambúrguer mal passado. Ninguém vos vai entregar. Não dão. Porque não eles sabem. Porque eles sabem, ok? Portanto, só aqui fica a dica. Até porque eles tiveram um problema gravíssimo nos anos 80 com uma bactéria que é E. coli ou 157H7. Que pergunta. Mal, sim, médio ou bem passado? Mas agora já nem fazem alguns mal. Sítios, sim, só fazem cuidado, médio. Cuidado. Só fazem médio. É preciso ter muito cuidado. Eu gosto de bem passado. Sim. Eu não. Carnes... vermelhas. Não. Eu comia a sola de sapato quando era nova, agora deixei-me da sola de sapato, passei para o outro lado. Então, não lavar a carne porquê? Não lavar a carne, excelente pergunta também, porque, e ainda bem... Eu já sabia. Estás demais. Vocês sabem que eu falo com as convidadas antes, não é? Só por isso não que eu verdade. Não é verdade. É porque sabe mesmo, exatamente. Então, a questão aqui, mas falámos um bocadinho, mas a questão é, porquê é que é tão importante? É que quando nós estamos a lavar, existem salpicos. E alguém que me diga, eu não salpico nada. Não é verdade, ok? Existem aerossóis, e que nós não conseguimos ver, mas que microscopicamente eles existem, e que se vão espalhar, segundo alguns estudos, entre 70 centímetros, 80 centímetros, há quem tenha encontrado 1,20 m. O que significa que eu estou na minha cozinha, a lavar o frango ou o bife, a achar que estou a matar alguma coisa. Eu não estou a matar nada, a água não mata ninguém.
eventualmente... Só se não souber nadar, não é? Exato, não sabe nadar. Então, a bactéria vai pelo cano abaixo e o que é que acontece? Tudo bem. É que não foi pelo cano abaixo, ficou no avental, nas maçanetas do frigorífico, da cozinha, na louça lavada que está ali ao lado, no copinho da criança. E às vezes dizemos, mas a minha criança está com uma gastroenterite que apanhou lá no infantário. Pode ser verdade. Foi na casa da pessoa. Mas pode não ser. Foi a mãe. Porquê? Porque o frango, até porque há muito hábito de lavar o frango. E o frango, sim. O frango tem duas bactérias muito famosas. A salmonela é como a Madonna, toda a gente sabe quem é. Mas existe uma segunda que é a Campylobacter, que quase ninguém sabe quem é. Eu nunca tinha ouvido falar. Exatamente. Mas é a causa, Campylobacter jejuni, é a causa de mais intoxicações no Reino Unido, mais do que a salmonela. Porque eles comem muito frango também e provavelmente lavam o frango. E então, essa bactéria está associada a muitas gastroenterites das crianças. E a outro síndrome também do sistema nervoso, que, enfim. Portanto, a melhor coisa que nós temos a fazer é pensar, não, os senhores, eu compreendo que as mães e as avós estejam, então, mas se eu não lavar o frango, como é que eu faço? Se eu matar o frango no meu pátio, claro que eu vou lavar. Mas as bactérias ficaram no pátio. Sim. Não tem problema. Agora, o frango que eu fui buscar ao talho, ele já passou pelo matador, já foi lavado, desinfetado, aquelas coisas todas. Está no talho e a melhor forma de eu matar as bactérias é tirar do saquinho e meter dentro do tacho ou dentro... Passá-lo bem, não é? Pronto, é uma canjinha, é cozinhar bem. Toda ali em cima. E a segunda melhor forma, depois de cozinhar bem, para garantir que está a cozinhar bem, é ter um bom termómetro, que são 5, 6 euros, um daqueles compridos, termómetro de alimentos, e a pessoa tem em casa, isto é um dos melhores amigos para ter em casa. Porque é uma das coisas que fala muito até no seu site, ter o termómetro para medir o quê? A temperatura que se... Sim, porque da mesma maneira que eu não saio de casa sem a minha carta de condução, eu também não devo de começar a cozinhar e ter... eu não meto o dedo lá na cloaca da galinha, no fim de cozida, não é? Ou cozinhada. Está a temperatura certa. Não está, sim. A cloaca da galinha. Ela só agora chegou lá, eu estava a ver, a Cláudia ainda não se riu. A Cláudia estava a ouvir até ao fim. Com o meu riso absorve tudo, não é? Assim, chama-se cloaca, não sabes? Eu sei, eu queria não ouvir até ao fim. Pôr ali o dedo. Isto atingiu 75 graus. Está quente. Está quente, tem 75, não é? Portanto, já foi. Então, para matar tem que ser quantos graus? 75, é a temperatura de uma... vai variando de carne para carne, mas vamos criar aqui 75 graus. As pessoas compram estes termómetros de alimentos, de perfuração de alimentos, nos hipermercados ou nas lojas especialistas online que vendam para restauração. Têm lá em casa qualquer bom chefe que se preze, quem faz cozinha em casa, mesmo até para nós, deve ter isto, para controlar, especialmente se a pessoa estiver um bocadinho mais em baixo, cá está, se eu tiver alguém do grupo de risco, então eu tenho mesmo que controlar, é mesmo importante. Mas está a ver, isso é uma coisa que ninguém fala. 40% das intoxicações Nunca ouvi alimentares... tal coisa. Porque não se fala sobre segurança alimentar, sobre alimentação segura. 40% das intoxicações alimentares, isto das casas que foram estudadas, e dos casos, são cozinhadas nas nossas casas domésticas, nas cozinhas domésticas. Portanto, ter um termómetro para ver que vai tudo a 75 graus, para pelo menos matar os bichos. Exatamente. Os bichos. Sim, exato. E outras coisas mais o arroz. De segurança. O arroz. O arroz. Foi assim que eu a conheci, foi com o arroz, vou-lhe já contar. Estou muito abatida. Porque eu não gosto de arroz, mas na minha família são os arrozeiros. E não sei como é que vamos sobreviver depois disso. Os eu não gosto da Europa, não é? Sim, mas eu sou mesmo casada com asiáticos, portanto já tenho que... Asiático. Exato, então, vários homens. Calma. Eu sou casada com vários asiáticos. Vai, vamos lá para o arroz. Então, o arroz tem uma bactéria, como todos os alimentos, e está tudo bem ter essa bactéria, não tem problema nenhum, porque nós vivemos e convivemos com elas. O problema não é o arroz, o problema é a forma como nós arrefecemos o arroz. Ou seja, estou a cozinhar o arroz e a bactéria que ele tem lá tem uma bactéria muito inteligente, que é uma bactéria que pensa assim, isto está a ficar quente, e essa bactéria chama-se Bacillus cereus, que acontece não só no arroz, mas em outros cereais, daí cereus cereais, cria um esporo à sua volta e diz, agora aquela goma que a gente vê. Podes aquecer para aí que eu estou aqui protegidinha com a minha casaca. Quando nós arrefecemos, porque vamos comer, vamos servir o arroz, já desligámos o fogão, não é? Vamos comer, jantar, ver a novela, um filme, o que seja, o arroz ficou ali a arrefecer no tacho, meia hora, 1 hora. Com ou sem água?
indiferente. No fim está a cozinhar. Okay? Ficou ali, não é? A arrefecer à temperatura ambiente. Essa bactéria que, entretanto, quando se encapsulou, quando estava a ficar quente, agora pensou, olha, já está a ficar melhor para mim. Tira a cápsula e começa a multiplicar. Faz parte da barca. Quando se começa a multiplicar, transpira toxina. Ao transpirar transpira toxina, ok? Ao libertar essa toxina, é essa toxina que me pode fazer mal quando eu for reaquecer o meu arroz. Por isso é que as pessoas, nunca me aconteceu nada. Às vezes as pessoas podem ter aquela indisposição, mas não estão lá muito bem, não é? E não ser o suficiente para se chamar intoxicação alimentar, mas a pessoa sendo, mais ou menos, hoje não estou grande coisa. Porquê? Porque os nossos soldadinhos bons andam ali às voltas a lutar pela toxina que nós deixámos a produzir enquanto estivemos a ver a novela. Então, o que é que eu tenho que fazer? Cozinho o arroz, tiro o arroz que tenho que tirar e coloco imediatamente numa bacia com água e gelo para arrefecer rapidamente. Quando chegar ali aos 20 graus, é importante ter o termómetro. Lá está, eu bem disse que isto o termómetro ia ser. Meter ali o termómetro, quando chegar ali aos 20 graus, vai dentro de um recipiente de vidro para o frigorífico. Pronto. 24 horas, é aquilo que os estudos nos dizem. E é aqui que a porca torce os rabos. Eu nunca fiz nada disto do arrefecer, mas agora como é que só fica o arroz lá 24 horas? Ok, porque aparentemente ele dura 5 dias, mas microbiologicamente, a partir, ou seja, a nível de bicharada e de toxina, a partir das 24 horas eu começo a produzir muito mais, existe a possível, com uma agravante, que é, isto eu sei das minhas alunas, há muito para aprender de alimentação segura. E pode-se congelar. Mas é no mundo inteiro, atenção, é no mundo inteiro. Podemos congelar o arroz, tudo é congelável na vida, entre aspas, só que algumas coisas não são muito agradáveis depois de descongeladas, o arroz é uma delas. Eu não gosto muito. Mas poderia congelar o arroz? Podes congelar. Pois não gostas é do arroz, mas podes congelar. Não, eu como arroz, os meus sogros fazem arroz congelado. Sim, okay. Mas o deles leva açafrão, não sei o que aquilo é. Assim, mata o bicho, não? Não sei, não mata os bichos, mas a única coisa que mata os bichos são os ultravioletas, os raios ultravioleta, a temperatura, os químicos, como o cloro e outros. O frio não, o facto de irem a congelar. O frio não... Você nunca conheceu uma rude como a nossa. Incrível, mas é que não conheci mesmo, é incrível. O frio não mata as bactérias. O frio só as deixa assim mais xoxinhas. Portanto, ninguém se multiplica quanto há frio. Alguém aqui tem vontade de se multiplicar quando há frio? Ninguém tem, não é? As bactérias também não. As bactérias funcionam da mesma forma. Elas não têm muita vontade de se multiplicar. Então pelo menos ficam só aquelas. É por isso que no frigorífico... E no congelador, eu perguntava do frio. No congelador, então, coitadinhas. Pois, que é muito frio. Já agora, no congelador, os alimentos duram a vida toda, desde que não haja interrupção da cadeia de frio. Então, porquê é que tem validade? Porque altera o sabor, a cor, a textura. Sim. Ou seja, o frio desidrata. Ao fim de um tempo, sim. O frio seca. Já não sabem bem. Exatamente. Nós estamos aqui mesmo a terminar. Onde é que as pessoas podem encontrar mais informação sobre si? E, por favor, prometa-nos que volta. Volto, claro, adorei-vos. Volto mesmo. Onde é que a podem encontrar? Então, podem me encontrar em Suzete_Estrela. Pode falar aqui para esta. É? Ok. Só para cima, só para si. Muito obrigada. Em Suzete_Estrela. Suzete é com S, ou seja, S-U-S-E, porque às vezes não há procura com Z. E aí, no meu Instagram, eu também estou no Facebook, que é a Miss Farming by Suzete Estrela, mas na verdade, raramente lá vou. Portanto, é melhor virem mesmo só ao Instagram, que é a forma mais fácil. E no meu site, em suzetestrela.com. E tem cursos que faz com as pessoas? Tenho vários cursos. Tenho um curso só de utensílios seguros e tenho um curso que se chama Academia da Alimentação Defensiva, onde aprendemos todas estas coisas. Aprender a sermos consumidores muito mais inteligentes e com os dois olhos bem abertos, porque hoje em dia é preciso. Pronto. E tem ainda o livro, portanto, muita coisa. Tenho 2 livros. Tenho o Sabe o que anda a comer, que é de segurança alimentar, e A Roda da Felicidade, que é o meu outro lado, que é o lado mais de desenvolvimento pessoal, onde eu ensino as pessoas a fazer a nutrição emocional, que foi aquilo que eu fui fazendo ao longo da minha vida e que acabei por partilhar também no livro. E que faço. Suzete, tem que nos prometer então que volta. Volto mesmo. Até se calhar para a próxima vamos para a cozinha e mostra-nos logo. E ensina-nos a usar o termómetro e preparar este. Já combinado. Com ou sem arroz. Exatamente. Ficamos com os termómetros. Eu trago uns termómetros de frigorífico e de congelador que também é importante termos. Fazemos assim uns básicos. Um kit básico. Vários. Exato. Kit básico, temos que anotar. Um kit básico. Um kit básico. O que é preciso ter na cozinha? Kit básico. Um kit básico de alimentação segura para famílias. Já ficou. Já tem programa, só falta a data. Exatamente, é só marcar.
Foi um gosto. Para mim, adorei estar aqui convosco. Muito obrigada. Passou rápido isto. Passou. Rápido a nossa E já conversa. temos que ir a correr, que já temos ali carnaval. Vai. Tudo bom para si, mas Obrigada. volta, portanto, desejamos-lhe tudo bom. É um assim, até mais já, outras então. vezes. Até já, Exato. obrigada. Eu pelo obrigada. convite, obviamente. E olha, foi um gosto, não é? Não foi? Foi. E Hambúrguer só bem passado, Ruth. É o que eu tenho a dizer. termómetros, estas coisas todas. Termómetros. Então conheça melhor aqui as páginas da nossa convidada, porque também tem lá muitas coisas gratuitas para ir já pesquisar e saber mais. E, olha, volto no próximo programa, já sabe, de segunda a sexta às 15 horas, pontualmente, estamos aqui com termómetros, sem termómetros, mas sempre com um sorriso e é sempre uma diversão segura. Super interessante. A nossa diversão é segura. É. Gostaste? Hoje a Ruth está a acertar em tudo. Vá, até ao próximo programa. Beijinhos, não perca. portem-se bem.